Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Pessoal, para mim é uma honra muito grande estar aqui, tá? Eu me coloco aqui humildemente na posição de filho de Deus, como vocês, e como Jesus, para cumprir o ID, né? De levar a palavra e o testemunho adiante. Eu trouxe aqui para a gente 2 capítulos, né? A gente vai ler alguns versículos específicos de alguns deles, que vão ser Tiago, capítulo 4, e Jeremias, capítulo 29, né? Eu queria começar lendo uma coisa que vem mais para o final do capítulo de Tiago, e depois a gente volta para o começo dele também, porque vai fazer sentido juntar os dois. Né? Então, vocês podem abrir nas suas Bíblias, Tiago 4, a partir do versículo 13 até o 16. Eu vou ler aqui para a gente, mas quem quiser acompanhar também pode ficar à vontade. Diz o seguinte, a partir do versículo 13: Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Isso é o que tem do versículo 13 ao versículo 16 do capítulo 4 de Tiago. E olha só o que o Tiago está falando aqui. Ele está falando de gente que planeja a vida inteira, sem nem perguntar para o Senhor. Hoje ou amanhã eu vou, eu farei, eu vou conseguir. E aí Tiago ele fala, né? Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. A vida de vocês é como neblina, né? Assim, aparece um pouquinho e já se vai. E aí eu quero voltar um pouquinho agora para o começo desse mesmo capítulo, porque é lá que Tiago já tinha dado a chave para tudo isso, né? Porque a resposta para esse jeito de viver, assim, tentando controlar tudo, né? Não é se esforçar mais, não é planejar melhor. É uma coisa completamente diferente e que está no versículo 8 desse mesmo capítulo 4 de Tiago. Deixa eu buscar aqui, que fala o seguinte: no versículo 8: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Eu acho que dá para a gente ver um pouco, né, dessa ligação, porque a gente não controla o amanhã, a gente não controla se vai fechar um negócio, a gente não controla a cidade para onde vai, se vai dar certo ou não, mas a gente tem que se aproximar de Deus, até para que a gente entenda quais são os planos dele para a nossa vida. Né? E é disso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Tem um segundo texto que eu citei, que é no capítulo 29 de Jeremias, que ele caminha muito bem junto com esse. Né? Para entender direito, a gente precisa saber o contexto, né, de Jeremias 29. Né? O povo de Israel estava no cativeiro, longe de casa, achando até que Deus tinha se esquecido deles. E é justamente nesse cenário que Deus ele manda uma carta para o povo através do profeta Jeremias, né? E aí a gente vai ler aqui o capítulo 29, a gente vai ler a partir do versículo 11 até o 14. Jeremias 29, do versículo 11 até o 14, e fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei, declara o Senhor. E aqui eu quero dar uma ênfase nesse versículo que ele é até muito conhecido, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, né? Que fica aqui no versículo 13 especificamente. E aí eu queria que a gente prestasse atenção no caminho que Deus traça aqui, porque Deus não é aleatório. Né? Primeiro ele garante, né? Ele fala, eu sei os planos que tenho para vocês, né? E são planos de bem. Depois ele mostra o processo, vocês vão clamar, vão orar, né? E ele fala, eu vou ouvir vocês. E aí fala, vocês vão me procurar e vão me achar. Só que Deus ele dá uma condição aqui, se me buscarem de todo o coração, né? Agora juntando os dois textos, né? Tiago fala, né? Vocês não controlam amanhã, mas podem se aproximar de Deus. E Jeremias fala no na Bíblia, né? Eu tenho planos de bem para vocês, mas vocês vão me achar quando me procurarem de todo o coração. E essa conexão com esses dois textos que eu quero trazer aqui, o plano bom de Deus, ele não chega através do nosso controle, ele chega justamente quando a gente entrega de fato, né? Ele chega através da nossa entrega. E esses textos, eles mexem muito comigo porque lá no começo da minha caminhada, o que eu mais queria era ouvir a voz de Deus. Eu queria, acho que muitas pessoas devem se identificar com isso, que a gente quer ter a certeza, né? Que a gente agora eu sirvo um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus que tudo pode, e eu quero ouvir a voz desse Deus, porque tudo que ele vai me dizer é bom. Então eu quero ouvir a voz dele, eu quero ter certeza. Eu queria saber, isso aqui é Deus falando ou é minha cabeça inventando coisas? Eu acredito que na jornada do novo convertido, todos nós passamos por esse momento onde a gente pensa, isso aqui é Deus falando ou é a minha cabeça? E isso me deixava muito ansioso, porque eu olhava para o lado e via um monte de gente falando, com a maior segurança do mundo. Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus colocou no meu coração. E eu ficava pensando, rapaz, eu preciso entender como é que é isso, porque eu não tô conseguindo, né? E com o tempo, Deus foi me mostrando que eu estava fazendo a pergunta errada, porque ouvir a voz de Deus não é uma técnica, né? Não é um método, um segredo espiritual que só algumas pessoas têm acesso. Tem a ver justamente com o que a gente começou falando aqui, que é estar próximo de Deus, né? Tiago ele fala, né? Assim, Tiago ele não fala para a gente pedir coisas a Deus, né? Ele não fala procurem respostas em Deus. Ele fala aproximem-se de Deus. Parece um pequeno detalhe, só que muitas vezes a gente quer a resposta de Deus sem querer Deus, né? E em muitos momentos no passado eu me encontrava nessa posição. A gente quer a direção, a gente quer o sinal, a confirmação, a porta aberta, mas a gente não aceita ser tratado como alguém que a gente só procura na hora do aperto, né? Então a gente, pô, eu preciso agora de uma resposta, então vou procurar a Deus porque eu quero ouvir a voz dele, porque ele sabe de tudo e ele vai me dizer exatamente o que fazer. Só que Deus é pai, né? E o pai, ele não quer só ser consultado, ele quer convivência, ele quer relacionamento, ele quer estar participando da vida do filho ali. E eu tive que entender isso na prática, né? Eu fui entendendo isso na prática. Quanto mais longe eu andava, mais confusa a voz de Deus parecia para mim. E aí eu comecei a orar de forma específica. Chegou um momento que eu disse assim, não, agora eu vou orar de forma específica porque não tem como viver sem ouvir a voz de Deus, sem, né? E aí eu comecei a orar de forma específica. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu fazia oração assim, Pai, aqui está o teu filho, deixa eu ouvir a tua voz. Só que aí também eu não orei um dia, nem uma semana. Eu comecei a orar sempre, sempre, isso sempre era uma das coisas que eu parava e pedia. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero saber que o Senhor tá com a sua mão nisso daqui, né? Então eu busquei a Deus na palavra, com consistência, em oração, perseverando, e em todo lugar que eu via, rapaz, eu consegui enxergar o Pai ali, então eu ia atrás. E não é que Deus
assim, ele só passa a falar depois que eu mereci. Ah, não, Mateus, você fez tudo isso, você leu a palavra, você orou, então agora você ganha o direito de Deus falar com você, né? Não é que Deus só passou a falar depois que eu mereci, não é isso. É que o filho ele reconhece a voz do pai porque convive com o pai. Não tem outro caminho, né? Não tem atalho. E isso foi o que de fato eu percebi, né? Eu estava tentando buscar Deus na palavra, eu queria, eu estava orando, eu estava indo atrás, mas eu não sabia exatamente o que, é que ia acontecer. Assim, aos que têm filhos aqui, né, que já falam, com certeza conseguem reconhecer a voz do filho em qualquer lugar, da esposa, do pai, da mãe. A gente ouve e fala, opa, isso aqui é a voz do meu filho, opa, isso aqui é a voz do meu pai, da minha esposa, né? E da mesma forma foi comigo. Quanto mais eu buscava e orava e pedia, ia me aproximando, às vezes até sem perceber, eu estava me aproximando, chegou uma hora que eu comecei a ouvir e perceber, isso aqui é a voz do Senhor. E aí um pouco mais, isso aqui é a voz do Senhor. E aí em outro momento, isso aqui é a voz do Senhor. E lembra do que a gente leu lá em Jeremias? Deus ele não está se escondendo da gente, né, por maldade, por exemplo. Deus ele não está brincando de esconde-esconde com a vida da gente. Ele tem planos de bem e ele se deixa encontrar, né? Mas sempre com aquela condição: se me buscardes de todo o coração. E isso me confronta, porque às vezes a nossa busca ela é dividida. A gente ora, mas já chega com a resposta pronta. Então a gente pede direção, mas no fundo a gente só quer que Deus assine embaixo daquilo que a gente já decidiu. Então eu quero me mudar para outra cidade. Eu já coloquei isso na minha cabeça e eu vou buscar a Deus, orar a Deus. Eu estou aqui porque eu quero ir para outra cidade. Eu oro ao Senhor por uma confirmação de que eu tenho que ir para outra cidade. E então, assim, no fundo a gente só quer que Deus confirme. Muitas vezes a gente fica até à mercê do nosso coração enganoso trazer uma falsa confirmação. Na verdade, não foi Deus, foi a gente, né? E foi exatamente nisso daí que Deus me tratou. E agora eu vou contar uma coisa pessoal para vocês, né? Um testemunho que tem a ver justamente com isso. E vocês talvez vão entender um pouco mais porque é que esses dois textos eles fazem tanto sentido para a minha vida, né? Eu e Débora, minha esposa, a gente passou muito tempo tentando controlar o momento de ter filhos. Nós estávamos juntos, né? Estamos juntos há 10 anos já. E mais ou menos no último ano, nós decidimos, né? Decidimos que era a hora de ter o filho, né? A gente evitava, né? Ah, ainda não é a hora, né? E tinha toda uma lógica na nossa cabeça, esperar o momento certo, organizar a vida, sentir que estava tudo no lugar. Aí quando a gente parou de evitar, aí a gente começou a olhar para o outro lado, que é assim, bom, esse tempo todo a gente estava evitando ter um filho porque a gente controla, né? A gente, pelo menos, esse era o nosso entendimento. E, e agora que a gente decidiu que é o momento, agora vai acontecer. E aí não aconteceu tão rápido quanto se imaginava, porque na cabeça de quem está controlando ou acha que está controlando, na partir do momento que eu disser, pronto, agora vou ter um filho, teoricamente ele viria mais rápido, né? Só que aí começa a vir um peso escondido, uma certa tristeza meio calada, né? Uma cobrança que ninguém fala, né? Nem eu, nem Débora, a gente conversava exatamente sobre se alguém estava. Ah, tem que ser esse mês, não tem que ser esse mês. Mas ficava uma coisa meio. Porque na nossa cabeça a gente estava controlando e agora a gente parou de controlar. Então era para acontecer. E aquela sensação de que estava demorando demais. A gente foi carregando isso sem perceber que Deus nunca tinha colocado esse peso em cima da gente. Foi nós mesmos que colocamos. Até que numa vigília, eu estava numa vigília no meio da adoração e ali Deus falou comigo. Ali eu já não tinha dúvida, era a voz do meu pai, né? O problema agora era outro. Não era mais saber se era a voz do meu pai ou não. A gente já estava tendo outra conversa. E eu não falo isso de qualquer jeito, não. Eu sei o peso que tem de dizer, Deus falou comigo. Mas para mim foi claro, né? Não foi uma voz para me esmagar, não foi para me envergonhar, foi uma correção de pai, né? E eu entendi o Senhor dizendo, não é você que controla isso. O dom da vida ele nunca esteve nas suas mãos, né? E aí para mim, para minha esposa, ele dizia assim: vocês passaram todo esse tempo agindo como se um filho dependesse da decisão de vocês. E aí ele fala: se rendam e descansem em mim.
porque é no meu tempo. Vocês achavam que controlavam para não ter, e agora achavam que iam controlar para ter, só que é a minha vontade, eu que tenho o dom da vida. Só que ele falou para descansar de verdade. Não é como a gente faz muitas vezes que a gente fala, não, isso aqui está no tempo de Deus, mas no fundo a gente não está descansando, a gente não acredita de fato que é no tempo de Deus. No coração a gente está com o pensamento de que, como se Deus tivesse atrasado. E naquele dia eu cheguei, eu conversei com Débora, a gente orou, né? E tirou aquele peso das costas de verdade, de que não, a gente não precisa ficar nada mais subentendido. Deus ele vai realizar exatamente no tempo dele, né? E, bom, no mês seguinte, Débora já estava grávida. Hoje ela está no quarto mês de gestação, né? A gente está dentro do quarto mês de gestação. Mas eu queria ser bem sincero com vocês. O maior milagre para mim não foi de fato a gravidez, até porque a gente não tinha nenhum diagnóstico de dificuldade, de problema de saúde, né? Claro que a gravidez é uma alegria enorme, né? É resposta, é presente, mas o que Deus fez antes dela foi mais profundo em mim. Ele me ensinou que filho é dom, né? Não é como se fosse uma conquista. E nem tudo que Deus vai fazer na nossa casa passa pela nossa agenda, né? A gente tem que encaixar Deus na nossa agenda, que existe um lugar em Deus onde a gente para de tentar segurar tudo com as mãos, né? Então, existe isso, a gente descansa porque a gente conhece o Pai. E talvez seja isso que eu queria, que eu acho que o Espírito Santo me tocou para deixar aqui com vocês. Às vezes a gente quer ouvir Deus, mas para voltar para o controle. A gente quer que ele fale assim, para a gente saber o que fazer, quando vai acontecer, qual porta que vai abrir. Isso não é descansar em Deus, isso é, de fato, no fundo a gente quer controle. E muitas vezes, quando Deus fala, ele não devolve o controle. Na verdade, ele tira o controle da nossa mão. A gente quer qual é a resposta, qual é o dia, qual era como vai ser, e aí Deus responde assim: descansa. E a gente fala, mas pai, mas eu quero a resposta disso daqui. Ele descansa. Vai acontecer exatamente dentro da minha vontade. E a gente fala, mas pai, qual é a vontade? Ele, a minha vontade, descansa. Porque tem coisa que a gente chama de responsabilidade, né? E eu vivi dentro disso. E no fundo é medo. Tem coisa que a gente chama de, não, isso aqui é planejamento, mas na verdade é ansiedade disfarçada. E Deus, como Pai, ele sabe tocar exatamente nesses lugares. Ele vai buscar a gente exatamente aí. Deus, ele ainda fala com os filhos dele. Eu creio nisso, né? Mas, assim, ele fala no caminho da proximidade, no lugar da busca sincera. Quando o coração, ele está diante de Deus, quando a gente busca verdadeiramente, aí a gente consegue ouvir a palavra do Pai. E quando ele fala, nem sempre é para responder as nossas perguntas. Às vezes é para revelar mesmo o que está nos governando, né? O que está de fato no centro da nossa vida. Às vezes é para lembrar que ele é pai e que o pai sabe cuidar melhor do filho, né? Porque se a gente fosse deixar os filhos decidirem, os filhos controlarem, muito provavelmente o jantar ia ser sorvete, o café da manhã ia ser biscoito, né? Então, o pai sabe cuidar melhor do que o filho não sabe controlar. E talvez você que está aqui hoje esteja, né? Eu estava esperando uma resposta de Deus, tentando entender um tempo, uma demora, uma porta que não abre. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu sei que o convite continua o mesmo. Aproxima o teu coração de Deus. Busca a Deus de todo o coração. Não busca só a resposta, busca o Pai. Porque quem se aproxima como filho, ele consegue ouvir verdadeiramente como filho, né? E quem ouve o Pai descobre que a gente descansar é de fato um ato de obediência, porque muitas vezes a gente pensa que a obediência está só numa ação que a gente vai executar de forma muito específica, né? Deus me mandou ir para aquele lugar, Deus me mandou fazer isso daqui. Só que o descansar também é uma obediência. Deus me mandou descansar, então eu vou obedecer, eu vou descansar no Senhor, que Ele vai realizar. E Ele vai realizar do jeito dele, Ele vai realizar da forma que ele quer, dentro do plano dele, porque os planos de Deus são muito maiores do que os meus, né? Quantas coisas dentro da jornada do cristão a gente não se encontra muitas vezes pensando, não,
eu quero que tal coisa aconteça, que determinado momento da minha vida chegue, que eu conquiste determinada coisa e não vem. E no momento a gente fica muito frustrado porque não acontece. Só que anos depois a gente para e reflete, olha para o passado e fala como Deus ele foi cuidadoso, como Deus ele foi pontual, não tendo deixado aquilo acontecer nunca ou não tendo deixado aquilo acontecer naquele momento porque eu não estava pronto. E aí ele separou para esse momento perfeito que eu vivo hoje. Quantas vezes a gente não olha para muitos momentos da nossa vida onde, se tivesse sido a nossa vontade, não a de Deus, como teria dado ruim, né? Os momentos que foi de fato a nossa vontade e deu ruim, aconteceram coisas que a gente não queria que tivesse acontecido, porque não foi feita a vontade de Deus, foi feita a nossa. Então, o chamado que eu tenho aqui, né, que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para vocês, nunca deixem de se aproximar. A gente nunca vai estar tão perto o suficiente do Pai que a gente não possa estar mais perto, né? E que a gente possa ouvir os planos de Deus e seguir aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa. Que a gente não chegue com a agenda pronta para Deus, que a gente não chegue com o plano pronto para Deus, que a gente chegue dizendo assim, humildemente, Pai, quais são os teus planos para a minha vida e eu me entrego, eu me rendo à tua vontade. Que entender que por mais que às vezes na vida a gente tem uma falsa sensação de que a gente está controlando, porque a gente planejou alguma coisa e deu certo, aí dá aquela sensação de que a gente controla, sabe? Eu apertei esse botão e determinada coisa aconteceu. Mas que a gente nunca caia nesse engano de achar que é a gente que controla qualquer coisa que seja, né? Não cai uma folha da árvore sem o consentimento do Pai, que a gente nunca esqueça disso, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Soberano, e que apenas o Espírito Santo de Deus deve governar as nossas vidas. Amém, meus irmãos. Eu quero orar aqui para que a gente possa terminar essa palavra. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de te servir verdadeiramente, de responder esse chamado, Pai, de estar aqui onde, nesse momento que o Senhor preparou, que o Senhor separou, Pai, que o Senhor trouxe as pessoas, que o Senhor trouxe de acordo com a necessidade do céu, Pai. E eu quero orar por essas pessoas, Pai, que essa palavra ela tenha acessado o coração daqueles que precisavam ser acessados, Pai, que tenha acendido ainda mais o fogo do Espírito dentro de todos nós que estamos aqui, Pai. Eu quero te pedir bênçãos que só o Senhor pode conceder, Pai. Nós não queremos aquelas bênçãos que estão nas nossas agendas, aquelas bênçãos que estão nos nossos planos, Pai. Nós queremos aqui pedir as bênçãos que estão nos teus planos, Pai. Que nós possamos receber, mesmo não sendo dignos de tantas bênçãos, Pai. O Senhor continua nos abençoando. E nós, aqui como filhos, pedimos, Pai, traz para nós as tuas bênçãos, aquelas que estão dentro dos teus planos. E que nós possamos, mesmo em momentos que não entendemos aquele plano, que não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Pai, que possamos ser obedientes e descansar, entendendo que por mais que eu não entenda, eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e eu não devo ser governado por nenhuma outra coisa que não seja a tua vontade, Pai. É assim que te oramos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.